De volta com o nosso Vitrine ao vivo pela nossa TV Vila Imperial e comigo Cristina Bernardes, Head Hunter, a nossa aqui amiga de muitos encontros, né? Trazendo aqui todos os seus conhecimentos a respeito do mercado de trabalho, e nós estamos falando sobre o que? Etiqueta? É a segunda metade que nós vamos falar sobre etiqueta. Que foi reprisado, acho que segunda-feira, né? Nós reprisamos. Segunda-feira, então hoje a gente vai terminar esse assunto. Fechar a etiqueta. Mas rapidinho, antes disso, não estava no script, até porque também a gente não tem script, porque ao vivo, sem ensaios, né? Enfim. Nós estávamos falando da Sogeo. Você é uma voluntária? Eu sou uma voluntária na Sogeo. Há quantos anos você está na Sogeo como voluntária? Como voluntária há 2 anos. Eu fiquei conhecendo a casa e depois me interessei bastante, achei o projeto muito bonito e me engajei. Hoje em dia eu sou uma das pessoas, membro do Conselho Consultivo, então eu ia lá inicialmente uma vez por mês, só para a reunião do Conselho. Mas a gente acaba se envolvendo e agora eu acabei indo lá bastante e tenho hoje em dia uma participação maior. Inclusive, imagino eu que as competências que foram consolidadas para a Sogeo partiram um pouco A gente resolveu organizar essa parte. Então, já que era para fazer, a gente já fez no que é mais moderno hoje em dia, em termos de gestão. Então, foram levantadas as competências essenciais da Sogeo, aquelas que todos que ou trabalham na Sogeo ou estão envolvidos com algum voluntariado ou projeto na Sogeo, eles têm que ter aquelas competências que permeiam todo mundo que está ali. Está dando aquele conceito do chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Dentro disso são mais genéricas, mais comportamentais, como ética, comprometimento com o foco da Sogeo, capacidade de dividir conhecimento e uma série de outras. São 10, que é o comum as empresas fazerem, né? Então, agora estamos no processo de determinar a visão e a missão também, que vai fazer parte, isso vai estar no site, né? Também estou no projeto do site como interface entre a empresa que está criando a estrutura tecnológica do site e a outra empresa que está criando o visual do site em termos de design. Tudo projeto voluntário? Tudo projeto voluntário. E a empresa está fazendo o site? É uma empresa chama-se WebRoad, é uma empresa daqui de Petrópolis, cuja sócia principal é a professora da FASE, a Marcilene da FASE. Marcilene de Cartambulo. Isso. Também e no voluntária do projeto. Voluntária do projeto. E no Rio, a empresa que está dando a parte de design para o site chama-se Grevi Conte, que é uma empresa de design do Rio. Não, a gente tem que reforçar aqui sempre assim, as empresas que nos apoiam e que marcam os projetos. Só para resumir, para nós voltarmos. Teu sentimento como voluntário, você é uma pessoa com muitas atividades, principalmente atividades profissionais. O teu sentimento de você, claro, você não dedica poucas horas, se dedica muito a esse projeto. O que você pode dizer para as pessoas? Kátia, eu acho que é uma gratificação, né, que a gente tem. Você fica gratificado de poder fazer uma diferença, mesmo que pequena, sabe? Então, eu acho que quando você vê que tem pessoas que podem utilizar um conhecimento ou uma característica ou uma disponibilidade que você tem e que você pode compartilhar aquilo, é uma sensação muito boa, né? Sabe? Então, e aquilo, às vezes é uma pessoa que vai se dispor, por exemplo, a uma vez por semana ou a cada 15 dias de pegar uma criança na Sogeo para levar numa aula externa e depois trazer. Então, quer dizer, pode ser uma coisa bem pequenininha. Mas que vai fazer uma grande diferença. Mas que vai fazer uma grande diferença, sabe? Não, a gente precisa estimular esse voluntariado na cidade, fazer esse movimento aí, né? Eu acho que a gente tem tido mais resposta dos jovens, por incrível que pareça, porque a gente pensa, são as pessoas aposentadas que vão se dedicar. Mas a gente escuta muito aquela fala, mas eu não quero mais compromisso, eu já estou aposentada, eu já corri tanto na minha vida. E, gente, não precisa ser um compromisso lógico, se um dia você for viajar, você não puder ir, você tem que ter, sim, um comprometimento. Então você vai telefonar para nós, para a associação e vai dizer, olha, essa semana eu não vou poder fazer aquilo que eu faço sempre. Então, vocês conseguem uma pessoa substituta? A gente vai conseguir.
Porque a casa não vai deixar de existir. As pessoas podem ficar doentes, elas podem, entendeu? Uma questão, nada como... Tudo se concilia. Tudo se concilia. Bom, e aí voltando agora para a etiqueta, vamos lá. Vamos começar com a crônica? Vamos começar com a crônica. Então vamos começar com a crônica. Ao invés de encerrar, vamos começar a fazer coisas diferentes. A crônica, na realidade, é um furo que aconteceu, né? Quer dizer, relacionado à questão de etiqueta. De etiqueta. Foi o seguinte, foi um funcionário que foi para uma festa durante a semana, deve ter ido dormir bastante tarde, deve ter bebido um pouco mais ou muito mais do que deveria, e no dia seguinte foi trabalhar. Então ele chegou de manhã na empresa com muito sono. Então ele empurrou com a barriga lá de manhã, conseguiu ficar mais ou menos bem de manhã. Aí quando chegou na hora do almoço, ele foi ver a sala de reunião do departamento dele, se tinha alguém marcado para se reunir ali logo depois do almoço. E ele verificou que não tinha. Então ele pensou, bom, eu vou então juntar umas cadeiras aqui e vou tirar um ronco aqui. Não vou tirar o horário de almoço. E lá por umas 2 horas eu acordo, não teve problema, ele trancou a sala, entendeu? Achou que tinha trancado a sala. Bom, aí deitou. Aí o que aconteceu? Dormiu, né? Profundamente. Deve ter até sonhado. Então, aí o diretor daquele departamento dele tinha uma reunião no início da tarde com um cliente bastante importante, potencial ainda, não tinha fechado o contrato. E na hora que foi para a sala de reunião da diretoria, o data show não funcionou. Então, onde é que a gente pode se reunir? Vamos então direcionar a reunião para aquela sala ali do departamento X, que era onde o nosso amigo repousava. Então, quando foi aberta a porta, na realidade, ele tinha ou tinha trancado, eu não me lembro desse detalhe agora da história, se tinha trancado ou não. Mas quando abriu, se deparou com aquela figura deitada, quer dizer, um mico de difícil reparação, né? Entendeu? Então são as tais posturas que hoje eu vou falar um pouco do ambiente de trabalho e essa é terrível, não é não? Não, é terrível. E aí, o que aconteceu? Não acho que foi demitido, mas você desfazer, aí que tá, você construir uma imagem positiva... É coisa de segundos para destruir. Isso demora, agora você destrói em 30 segundos. Destrói. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então fica aqui uma dica. Vamos lá. Olha, eu acho que em termos de ambiente, vamos ver se a gente consegue condensar para falar de, eu acho que 3 coisas importantes. A gente já falou do restaurante um pouquinho, mas eu acho que a gente podia falar do telefone, o que é etiqueta ao telefone profissional, do celular, no ambiente de trabalho e no e-mail, tá? Então vamos lá. Por exemplo, ambiente de trabalho. Tomar um pouco de cuidado com sons, por exemplo. Não emitir sons pouco agradáveis, porque geralmente hoje em dia ninguém mais trabalha numa sala isolada, você trabalha num ambiente comum, não é integrado com baias, essa configuração é muito mais comum, né? Então você não está sozinho na sala, então você começa a ou tossir que não para, ou assoar o nariz de uma maneira que exagerada, emite muito som. Ou insistentemente. Ou então arrotos, coisas desse tipo. Muito cuidado com isso, que isso realmente é falta de etiqueta e é falta de educação também, não é? Cuidados com higiene pessoal. E aí, você diz, cuidado com higiene pessoal deve ser o quê? A pessoa que não é uma pessoa muito limpa, não. Sim, unhas feitas, cabelo escovado, aquela coisa que a gente já comentou. Mas também não usar, por exemplo, perfume em excesso. Isso é muito complicado. Porque você já imaginou num ambiente de trabalho, você tem um perfume, eu tenho outro, ele tem outro, ela tem outro. No final, aquilo dá até dor de cabeça. Né? Tomar muito cuidado com o linguajar, o excesso de gíria, palavrão. Porque, olha, gente, a gente tem que se convencer do seguinte: a empresa é um ambiente convencional e mais careta, vamos dizer assim, sabe? Não interessa se todo mundo na televisão já fala de um jeito ou se você já ouve palavrões na novela das 9. Mas num ambiente de trabalho isso não pega bem, tá?
Se meter em conversa alheia, por exemplo, você tem na baia ao lado 2 pessoas conversando. Aí eu vou e dou pitaco naquele assunto, entendeu? Isso também não é boa etiqueta. Aí tem aquela baia assim, você faz essa cabecinha, olha, isso assim, eu acho sobre isso, entendeu? Tá? Gestos, cuidado com gestos largos, e gesticular muito, isso também não é muito bem-vindo. Cuidado com gozações em que você faz em relação aos colegas de trabalho. Quando você até tem um pouco a ver, hoje todo mundo chama isso de, meu Deus, bullying, né? Porque, por exemplo, você hoje então é bullying. É bullying, exato. Porque você, por exemplo, coloca um apelido não muito simpático pro seu amigo. apelido pega, cola. Porque de repente uma pessoa um pouco mais, assim, quem criou o apelido geralmente são pessoas mais, assim, digamos assim, são mais sociáveis, mais acessíveis, todo mundo entra no esquema, né? Todo mundo entra mesmo no clima do líder, né? E aí realmente pode se tornar um bullying, né? Pode se tornar um bullying. Esse bullying, eu vou comentar também aqui presentes, sugestões de presentes que a gente deve dar para aniversários. Muitas empresas comemoram os aniversários dos funcionários, a gente faz aquela cotização, compra um bolinho, né? Ou então dá um presente só, né, do grupo. Então eu vou comentar sobre os presentes, mas ainda sobre essa questão do ambiente de trabalho. Por exemplo, a postura corporal, a maneira de se sentar, até em reunião, não ficar muito, muito largadona, falando no telefone, entendeu? Isso não pega bem, tá? E a mesa de trabalho? Não precisa ser uma mesa totalmente clean. Mas, gente, sabe aquela mesa que tem ursinho, patinho, árvore de Natal, do ano passado, que fica na mesa. Isso também, porque muita gente, nada disso, não interessa se essas coisas têm a ver ou não têm a ver, mas elas ficaram estipuladas dessa maneira. Então a gente não está aqui para discutir a validade disso ou a não validade. Acontece que são comportamentos que já foram consagrados. Então, muita gente acha que uma mesa muito confusa é sinal de uma mente confusa. Muita gente acha isso. Não é o que eu acho, tá? Porque existem bagunças organizadas, não é verdade? Cuidado com as gavetas. Eu tive uma experiência numa empresa, há alguns anos atrás, que me causou uma segunda... aquela coisa uma segunda impressão de uma pessoa que eu reputava, dada, né, ao traje, a forma de se vestir e tudo mais, quando ela abriu a gaveta, mas eu acho que tinha tudo ali, mas tudo muito assim, embafanhado, né? Aí eu falei assim, gente, eu imagino, se a gaveta dessa pessoa é assim, imagina a cabeça e a vida dessa pessoa. Remete um pouco a isso. Remete um pouco à confusão. Tá? Eu não confiaria nada meu a ela, porque certamente ela perderia. Exato. Então tem essa conotação, tem essa né? percepção. Então vamos lá. Em termos de presentes, né? Sugestão boas são flores, ok? Chocolates, são boas sugestões. Por exemplo, utensílios de cozinha. Se você consegue descobrir o hobby daquela pessoa, você pode comprar um presente que tem a ver com o hobby dela. E se tiver que dar bebida, vinho só, tá? Mas aí você também tem que saber, porque tem gente que tem religiões, pertence a religiões que não pode absolutamente beber nada, entendeu? Então, mas se for, agora, e qualquer presente que constrange a pessoa, que seja muito íntimo, como lingerie, nada disso. Porque presente, existe a coisa de você abrir o presente na frente das pessoas. O educado é isso. Hein? Esse é o educado, né? E você abre, aí sai ali uma tanguinha, ou sai ali, quer dizer... É uma coisa... constrangedora. É muito constrangedor. Por mais que você tenha intimidade, uma amiga... Não é o tipo de presente que vai expor o amigo, não é isso? Exatamente. Então, e aí eu daria assim, ainda falando sobre ambiente de trabalho, um pouco sobre os trajes, né? Então tem uma frase do Giorgio Armani, que é uma frase muito interessante, que ele diz: cores e detalhes são ruídos e que a elegância é silenciosa. Muito bom. Né? Então eu acho que discrição, sejam discretos, evitem o perfume, a gente já falou, batons muito fortes, esmaltes muito chamativos, tatuagem. As tatuagens que mostram na mão,
as mãos, que estão nas mãos. Foi algo que chamou muita atenção lá na palestra com os alunos. Cuidado com tatuagens que mostram no pescoço, que ocupam áreas muito grandes do braço. Você pode fazer, as empresas já têm flexibilidade para isso, mas elas têm que ser muito pequenas e discretas, tá? E evitem também nas suas roupas, além de decotes muito profundos, roupas provocativas, transparências, estampas como zebra, oncinha, que pode ser bem legal para uma festa, mas para o ambiente de trabalho remete a dá uma impressão que não é a impressão que você deveria dar num ambiente de trabalho, tá? Temos tempo ainda? 30 segundos. 30 segundos. Então vamos lá, reunião. Tá? Vai fazer reunião? Bom, pontualidade. Organiza a sala de reunião antes de você receber, se você chamou para reunião. Se possível, até se a sua empresa tiver e você for receber clientes externos, coloca o bloco, caneta ou lápis, tá? Água. Isso é uma gentileza. É uma gentileza. Tenha sempre cartões, porque aquela história de você desculpa, meu cartão acabou, é muito desagradável isso. Se houver isso, houve, mas tenta evitar isso. Cumprimente com as mãos, mas sem apertar, sabe aquele cumprimento que você quase, ai meu Deus, quase você quebra a mão da pessoa. Rápido, eu sei que aqui nós estamos em cima do laço, mas é extremamente importante. Num dos cursos de etiqueta que eu fiz, isso tem muito tempo, eu não sei se isso evoluiu, mas eu acho que etiqueta é etiqueta. Mulher, quando conhece uma pessoa, mulher em ambiente de trabalho, quando conhece outras pessoas que não seja do sexo feminino, não se dá beijinho na primeira vez, né? Não. É um cumprimento formal de mão. E nunca se diz muito prazer. O prazer, como você vai ter muito prazer se você ainda não conheceu a pessoa? São coisas pequenininhas. São coisas pequenas. Mas se você esquecer isso, porque aí já estamos num nível até mais elaborado, mas pelo menos um nome e sobrenome e um aperto de mão sincero, entendeu? Assim, sem se alongar, normal. É porque o beijinho na primeira realmente também não é nada... Não é bem-vindo, não. E eu acho que a gente acabou o nosso tempo. Então, eu diria só uma coisa assim para celular, que eu acho que acontece muito. Você vê no ambiente de trabalho o celular que não é seu estar tocando, já tocou a segunda vez. Então, você pode atender o celular de uma pessoa, de uma outra pessoa, mas você, quando pegar o celular, você diz celular da Kátia, Cristina Bernardes falando. Você sinaliza a primeira coisa que o celular de quem é e que você não é quem é a dona do celular, tá? Então isso é uma dica para evitar constrangimentos também. Nós encerramos a etiqueta? Encerramos, porque a gente poderia ainda falar sobre e-mail, Vamos falar. O assunto é extenso. Vamos no próximo encontro, então. Se vocês quiserem. Vamos aprofundar no celular. Uma coisa que eu acho assim absurda é a questão, eu acho que é uma questão de desrespeito. Nós estamos falando de sons, né? Tudo bem que você está num ambiente de trabalho, a pessoa vai e coloca aquele fone de ouvido para ouvir a sua música. Mas você está trabalhando numa equipe, aí fulana, e a fulana está ouvindo, não te ouve. Você está num ambiente coletivo, eu acho que o trabalho é coletivo, né? Eu não sei, eu particularmente acho que não é de bom tom. Não é. Não é de bom tom, você está ouvindo lá um somzinho. Bota num ouvido só. Num ouvidinho só, uma boa solução. Cristina, obrigada pela sua participação. Kátia. Voltamos então para terminar o assunto. A questão sobre etiqueta, e-mails, celulares, redes sociais. E-mails, celulares, redes sociais. Obrigada. Nós vamos ter que encerrar o nosso programa agradecendo a sua participação, a sua presença, permitindo que nós entremos na sua casa. Para todos uma semana de muita saúde, muita paz e que nós possamos nos reencontrar na próxima quarta-feira ao vivo pela sua TV Vila Imperial. Boa tarde.